Aleluia. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa. Como Deus é bom. E como Ele tem nos abençoado. Como Ele tem sido fiel em nossas vidas. Como Ele tem prosperado nossos caminhos. Há um doce espírito neste lugar. E a gente tem presenciado isso todos os cultos. Na terça-feira a gente quase não conseguia ficar de pé aqui. Foi muito bom. É muito bom ver a presença do Espírito Santo fazendo as coisas. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em querer fazer. Mas é só vir e se expor a um ambiente como este. E a gente nunca mais vai ser o mesmo. Porque Ele mesmo, que pode todas as coisas, é aquele que transforma, é aquele que muda, é aquele que cura, é aquele que traz resposta. Eu sei que tem muitas vozes que falam na nossa mente, e às vezes a gente chega aqui tão cansado e tão atarefado e com tanta coisa na cabeça. Mas eu quero te convidar agora, se você ainda não fez, porque eu já sei que muita gente já fez. Mas se tem alguém aqui ainda que está com a mente embaralhada, acalma tua mente agora em nome de Jesus. Atenta para a palavra do Espírito Santo. Atenta para o que Ele veio dar para você. Atenta para o que você veio receber. Atenta, atenta. Não deixa passar não. Você já está aqui. Você veio. Esse tempo é todo dele. Esse tempo é para Ele. Esse tempo é para a gente voltar a nossa mente, para falar, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Pai. Como o pastor Salatiel falou, eu estou aqui entregando a primícia da minha semana. Eu estou aqui buscando o Senhor em primeiro lugar, nesse domingo de manhã. E eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para cuidar do meu filho, que eu não sei como resolver. Eu preciso do Senhor para ajudar a fazer a limpeza da minha casa mais rápido, porque eu estou atrapalhada nisso. Eu preciso do Senhor para resolver aquele problema na empresa. Eu preciso do Senhor para dirigir meu carro. Eu preciso do Senhor. Porque no momento de rendição, é o momento onde Deus pode operar. Mas enquanto a gente ficar achando que consegue fazer tudo na nossa força, o Espírito Santo que está do nosso lado, Ele não pode operar. Porque você já tomou a decisão. E Ele é um cavalheiro. Ele só vai agir se a gente convidá-lo. Se a gente deixar com que Ele age. Mas, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso a gente ter um problema gigantesco na nossa vida, na nossa frente. E olhar para Ele e falar, Senhor, eu não posso, eu não sei. Mas o Senhor pode. O Senhor sabe. A tua palavra diz que o Senhor sabe todas as coisas. O Espírito Santo que está em mim sabe todas as coisas. E o Senhor quer me ensinar, então eu quero aprender. E aí a gente para um minuto e acalma a mente. E vê o Espírito Santo falando. Faça assim. Siga por aqui. Vá para ali. Faça assim. Oh, irmãos. E quando a gente menos espera, tudo está feito. E não tem retrabalho, sabe? Você não precisa fazer de novo. E não tem dor. E não tem prejuízo. E a gente ganhou tempo. Aquele tempo que a gente pensou que estava perdendo. Não, eu tenho que fazer, eu não posso parar agora para ler, nem para orar, porque eu estou tão ocupada. Aquele tempo que a gente achou que estava perdendo. É só engano de Satanás. Porque a gente sai dali renovado. A gente sai dali com respostas. A gente sai dali pronto. A gente sai dali adiante, avançando. Tendo andado muito, muito, muito para frente. Considera a presença do Espírito Santo. Considera a presença do Espírito Santo. Ele quer falar. Ele quer ajudar. Ele quer te guiar. Sabe, está tudo disponível. Deus me deu um exemplo essa semana que eu achei muito interessante. Imagina uma pessoa, um pai que vai viajar e ele fala para o filho assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui para você gastar durante o mês.
Todo mês vai ter um dinheiro aqui para você gastar. E você vai poder se suprir com esse dinheiro. Mas se você precisar de alguma coisa acontecer, você vá no banco e retire esse outro dinheiro para você suprir a sua necessidade. Irmãos, o dinheiro está no banco. Não está na mão, está no banco. Ele precisa ir lá. Mas se ele não for lá, ele não vai conseguir. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou com essa história que ele colocou na minha cabeça? Que tem coisas disponíveis para a gente o tempo inteiro. Mas tem algumas que você precisa ir buscar. Tem algumas que já estão disponíveis. Não é que Deus não deu, não. Ele deu, já está lá. Só que a gente precisa ir buscar. A gente precisa de um pouco tempo mais de oração. A gente precisa de um pouco tempo mais com o Senhor. A gente precisa buscar. E não é buscar, às vezes a gente fala assim, eu vou ali me ajoelhar porque de repente Deus vai me ajudar. Não, Ele já ajudou. Já está disponível. Já está lá. Já foi depositado, entende? Quando você vai buscar, você tem certeza que vai sacar. Você vai ter certeza que vai conseguir. Você tem certeza que é suprido. Você tem certeza que tem resposta. Você tem certeza que tem cura. Você tem certeza que é sarado. Você tem certeza. Você não vai buscar no banco achando, pode ser que tenha. Não tem. Está lá. Está lá. Deus já proveu. Ele já proveu. O que você precisa buscar hoje? O que você precisa buscar? O que você está perdendo tanto tempo com isso? Sem buscar a fonte. Por que está perdendo tanto tempo com isso? Assim pergunta o Senhor. Por que você está perdendo tanto tempo com isso? Está disponível. Está disponível. Está disponível. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Irmãos, é tão nítido. Quem está no Espírito já percebe o que Deus tem feito aqui na nossa igreja. O que Deus está fazendo aqui é obra grande. E às vezes a gente escuta isso e fica falando, é obra grande. Mas é grande, irmãos. É muito grande. E Ele não está fazendo só aqui no Lamarão, na parte física, que é onde a gente consegue ver. E essa parte física, para a gente poder ver, é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo no reino espiritual. Ele já dispôs e Ele está fazendo. E cada pessoa que tem entrado por aquela porta, nós temos declarado que vai sofrer dessa influência. Que vai sofrer dessa influência. Que vai experimentar o que a gente tem experimentado. Deus tem trazido pessoas para cá, para que elas sejam transformadas. Para que elas sejam mudadas. Para que elas sejam impactadas. Porque o objetivo dele é alcançar vidas, assim como nos alcançou. E para que elas sejam alcançadas, elas precisam ver em nós a mudança. Amém. Amém. Eu comecei pelo final. Deus é bom. A nossa EBD esse mês ela vai falar sobre os dons do Espírito. Né? Quem estava aqui domingo passado? Amém. Nós tivemos uma aula domingo passado, o pastor Samuel, né? Eu falei, Senhor, depois dessa aula não tem mais nada para falar, porque o pastor Samuel foi fantástico, apresentou tudo com uma base muito boa, um fundamento sólido. Deus usou tremendamente. E ele explicou muito bem sobre os dons do Espírito. E a base da palavra que fala sobre os dons está lá em 1 Coríntios 12. Que também foi lido domingo passado. Mas antes de começar a falar alguma coisa aqui, eu queria lembrar você de algumas coisas que foi dita domingo passado. Nós estamos falando sobre os dons do Espírito. E como a própria palavra diz, o dom é um presente. É alguma coisa que é dado, que é concedido. Ele não é tomado, ele não é comprado, né? Ele não é requisitado. O Espírito Santo dá. Ele concede como um presente. A outra coisa que a gente aprendeu também domingo é que ele é dado com um fim proveitoso. Ninguém vai usar dos dons
para dizer que é melhor que o outro. Ninguém vai usar os dons para se aparecer. Ninguém vai usar os dons para dizer, como é legal, eu consigo. Não. O dom, ele vem com um fim proveitoso. Ou seja, ele vem para fazer alguma coisa. Deus, ele nunca desperdiça nada. Ele não daria um dom para ficar no ar, só para dizer que fez. Não. Quando o dom se manifesta, ele se manifesta para algo, para um fim proveitoso. E é algo bom, é um fim proveitoso, não é alguma coisa ruim. Ele também disse que a gente pode procurar com zelo. Ou seja, a gente tem que desejar os dons. A gente tem que buscar os dons. A gente tem que querer que ele se manifeste para que Deus possa operar. E também ele disse que os dons não é atestado de caráter. Ou seja, não é porque a pessoa está se movendo nos dons que ela tem o seu caráter aprovado. Às vezes, e a gente não sabe muito explicar exatamente o porquê, mas Deus, ele usa as pessoas, mesmo que ela não esteja com um caráter tão certinho assim, dando uma segunda chance para que ela possa se arrepender, ou em favor de outra pessoa que precisa ser alcançada. Mas não significa que, porque a pessoa está sendo usada nos dons, tudo que ele fala, tudo que ele faz está aprovado. Às vezes a gente vê pessoas que são usadas nos dons, mas de repente tem alguma coisa na vida dela que não encaixou bem. É porque os dons, a manifestação dos dons, ela não tem nada a ver com caráter. Aliás, ela não é aprovação de caráter. Não tem nada a ver, ela não é aprovação de caráter. E também a gente viu a respeito de quais são os 9 dons do Espírito Santo. A gente viu que tinha 3 categorias, o pastor Samuel explicou. A de revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Os dons de poder, que são fé, dons de curar e operação de milagre. E os dons de fala, que é profecia, não na questão do profeta, mas aquela palavra que vem para consolar, edificar e exortar. Línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os dons, eles são sinais, não para nós, eles são sinais para outras pessoas. Quando as pessoas veem os dons operando, elas conseguem entender que Deus está se manifestando ali. Às vezes a gente falando não mostra que é Deus dizendo, mas quando o dom se manifesta, principalmente para uma pessoa que não é cristã, ela tem certeza que não é você que está fazendo isso. Ela tem certeza que aquilo ali só pode ser alguma coisa sobrenatural. E pensando nisso, eu estava olhando lá nos livros do Rema, que ensina, tem uma matéria lá que fala dos dons do Espírito. Uma matéria inteirinha, que vai falar bem direitinho, bem com calma, explicar sobre os dons do Espírito. E os dons do Espírito, a gente vê a manifestação dele em toda a Bíblia. Com exceção do dom de língua, todos os outros a gente vê desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E só para você lembrar, Jesus foi o primeiro, assim, na questão do Novo Testamento, a operar nos dons. Jesus operava nos dons. Isso não é coisa que inventou, que a Igreja Nova sabe, nada disso. Jesus fazia isso. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, os discernimento de espírito, dons de milagre, obviamente, acompanhavam o ministério de Jesus. Jesus operou nos dons aqui na terra. Aí, só para a gente começar a ler a palavra, vamos abrir lá em João 1, e vamos ler do 47 ao 49. João 1, 47 a 49. Aleluia. Dá para projetar aqui? João 1, nós vamos ler do 47 ao 49. Acharam? Eu vou ler aqui. Esse é um episódio onde Filipe foi chamar Natanael para ser discípulo. E ele fala para Natanael, olha, nós achamos o Messias. E Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Natanael vai ver. E quando ele chega, Jesus fala assim, Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito,
Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael, ele não colocou muita fé no que Filipe tinha dito. Mas quando Jesus disse que tinha visto ele lá na figueira, Jesus foi usado aqui por uma palavra de conhecimento. Falou: eu vi você lá na figueira. Você é um verdadeiro israelita. Aquela fala de Jesus, aquele dom em operação, não deixou dúvida em Natanael que Jesus era o Cristo. Então, os dons, ele tem esse poder de mostrar para as pessoas, de confirmar, de dar certeza, convicção de que quem está operando é o Senhor e não a pessoa. Jesus sendo usado em palavras de sabedoria. Lembra do episódio de Pedro? Todo mundo conhece aqui, né? Que Pedro fala que vai morrer com Jesus. Fala: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. E ele fala: hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Ou seja, isso era uma palavra de sabedoria, alguma coisa que ainda ia acontecer. Como o pastor Samuel explicou, a palavra de conhecimento fala de presente e passado. A palavra de sabedoria fala de futuro. Então, Jesus falando para Pedro: antes mesmo que o galo cante, você vai me negar. Isso era uma palavra de sabedoria, alguma coisa que ia acontecer. Outro episódio de Jesus, falando com Pedro ainda, é aquele que ele fala assim, Jesus fala: quem diz o povo que eu sou? E ele fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lembram desse? E Jesus fala assim: muito bem, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus sabia que o Espírito que estava operando ali era o Espírito do Senhor, era o Espírito Santo. Logo em seguida, a Bíblia fala, logo em seguida, Pedro fala assim: Jesus, não vai morrer não, tem piedade de ti, não deixa essas coisas acontecer com você não. E Jesus fala para ele assim: afasta-se de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do Pai. Jesus sabia também que agora, apesar de há pouco tempo ter sido o Espírito Santo que tinha falado pela boca de Pedro, quem estava falando dessa vez não era o Espírito Santo, e sim outro tipo de espírito, o espírito demoníaco. Então, a palavra de discernimento do Espírito também operava no ministério de Jesus. Outro bem conhecido nosso, a ressurreição de Lázaro. Se a gente pensar nessa parte da ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11, no versículo 4, Jesus fala para os discípulos assim: Lázaro está doente, mas essa doença não é para a morte. Quando ele estava falando isso, que a doença de Lázaro não era para a morte, ele estava falando uma palavra de sabedoria, alguma coisa que ia acontecer. Só que depois, quando Jesus chega, Lázaro está morto, não é isso? E aí Jesus entra operando de novo em outros dons. Aqui a gente vê a operação de 3 dons. O dom de fé, para ressuscitar o morto. O dom de cura, porque alguma doença matou Lázaro e precisava ser erradicada. E o dom de operação de milagres, que foi a própria ressurreição. Então, nesse episódio de Lázaro, Jesus, ele opera nos 3 dons. E esse era o ministério de Jesus. Jesus, ele passou o tempo aqui na terra, não só, fazendo a vontade do Pai, por ele mesmo, mas ele confiava no Espírito Santo e ele era guiado por ele o tempo todo. Os dons eram manifestos na vida dele o tempo inteiro. Jesus, ele se manifestava nos dons. Dons não é uma coisa que a gente pode deixar para lá e falar: a igreja não precisa disso. Logo em seguida, a gente vê a igreja de Atos. Jesus morre, ressuscita, vem lá o dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce na igreja de Atos, ele batiza, é o primeiro sinal, ele batiza todos com o Espírito Santo, as pessoas começam a falar em outras línguas e elas saem operando no poder. Irmãos, eu sei que esse é o tempo maravilhoso em que a gente vive, porque Deus nos plantou aqui. Mas vocês já pararam para imaginar o que era a igreja de Atos? O que era aquela igreja, quando Jesus morre, depois de toda aquela comoção, a cidade
daquele jeito. E os apóstolos se levantam em ousadia para pregar o que Jesus pregava e para fazer as mesmas coisas que ele fazia. Irmãos, eles alvoroçavam tudo ali. Ali tinha milagre, ali tinha palavra de conhecimento, ali tinha palavra de sabedoria. Os dons estavam operando. Era o Espírito Santo chegando em grande estilo. A ponto de que Pedro levantava para fazer uma pregação, 3.000 se convertia. Já imaginou que é 3.000 almas se convertendo? Que às vezes a gente fica aqui alvoroçado com 20. Imagina 3.000 se convertendo. E quem ia cuidar desse povo? O Espírito Santo. Ele mesmo. Ele mesmo. Aí Pedro levantava outra vez, pregava 5.000. Irmãos, a operação dos dons era visível. A igreja começou daquele jeito, no poder, na operação dos dons. E a Bíblia diz que o fim é melhor que o começo. Ou seja, se a igreja começou daquele jeito, imagina como ela vai terminar. Como vai ser os últimos dias nossos aqui na terra. E sabe quem vai operar nos dons? Eu e você. Quem vai operar nos dons é eu e você. Quem vai pregar, usar palavras de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espírito, poder, milagre. Quem crê? Quem quer? É nós, irmãos, é pra gente isso. É para isso que Deus tem nos preparado. Para um tempo como esse. Para um tempo como esse. Sabe, o povo, o mundo, ele está cansado de unção, se é que eu posso chamar assim, fake. Ele está cansado disso. Isso não convence ninguém mais, não. Isso não convence. Mas ele está sedento da unção genuína. Ele está sedento dos dons em operação. Ele está sedento da minha vida e da sua vida operando onde você estiver. Porque você não precisa estar aqui na igreja nem no púlpito. Você não precisa. Você carrega a presença dentro de você. O mesmo Espírito Santo que está aqui me usando agora, ele está aí usando você e usando a mim amanhã. Quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu serviço, quando eu estou dirigindo o meu carro, ele está lá. Ele está lá. E ele quer operar. Quem falou que o Espírito Santo opera só domingo? Quem foi que disse? Quem falou que eu preciso ir para a igreja para receber uma palavra? Quem foi que disse? Quem falou que eu tenho que estar na igreja para dar uma palavra para alguém? Irmão, abre a tua boca. O Espírito Santo vai encher. Se você desejar com zelo, ele vai fazer. Porque ele tem todo interesse nisso. E eu quero falar também de algumas coisas que aconteceram, de um exemplo que aconteceu aqui na igreja. Para vocês terem ficarem felizes comigo. Teve uma irmãzinha que ela entrou aqui. Uma das nossas novas convertidas, ela entrou aqui e ela disse que ela gostou muito da palavra do pastor Fábio. E ela sentiu que ela tinha que entregar a vida dela a Jesus. Só que ela era muito tímida, ela não conseguia ir para frente. E ela foi embora. Depois ela veio e ela escutou uma macaça dizendo que tinha EBD. E ela falou assim, eu vou para a igreja domingo de manhã, porque domingo de manhã tem pouca gente. Aí é mais fácil para eu, né? Não vou ficar com tanto medo. Eu vou lá para frente. Ela disse que ela veio na IBD. E o pastor Diego fez apelo. Vocês vão lembrar dessa IBD, que o pastor Diego fez apelo. Ele não seguia, mas também não parava. Você lembra? O Espírito Santo falava, tem alguma coisa para acontecer ainda. E ficou um silêncio, nós começamos a orar em língua. Essa irmã estava sentadinha lá. E ela disse, Senhor, o pastor já fez o apelo. E eu vim para entregar minha vida para o Senhor. Eu já te aceitei aqui comigo, mas eu preciso te aceitar no altar. E eu vim para isso, mas eu sou tímida, Espírito Santo, me ajuda. Deus me ajuda, eu sou tímida, eu não tenho coragem de ir lá para frente. E ela disse que orando assim, teve um irmão, profeta Américo, que ele começou a passar mal na fala dela. E ele começou a passar mal. E ela falou, tem alguém passando mal na igreja. Alguém vai atender. Mas ele se levantou e disse, tem alguém aqui que veio entregar a vida para Jesus? O que é isso, senão a palavra de conhecimento em operação?
Ela disse que quando ouviu essa fala, nas palavras dela, eu quase tive um infarto. Ela falou, eu quase tive um infarto. Ele falou exatamente isso. E foi lindo demais. E aí ela começa a dizer que veio para Jesus aos prantos. Irmãos, o que Deus não faz para alcançar uma alma? O que Deus não faz por uma vida que está aí? Às vezes você está do lado e nem sabe. Mas você está na brecha, você está intercedendo. E tem alguém que pode ser usado. Porque às vezes a gente fica tão tímido. Mas timidez não faz parte do profeta Américo. E às vezes a gente fica pensando, o que vão falar? Se eu levantar e dizer isso, o que vão pensar? Já deu a hora do culto. Se você tiver à disposição, o Senhor vai agir. Ele vai fazer. Sabe, mas os dons eles não se manifestam só para as pessoas, para as outras pessoas. Os dons eles se manifestam para a gente também. E quando eu estava estudando essa palavra, Deus me lembrou de um episódio em que eu estava, no meu momento devocional, orando em línguas. E eu estava orando em línguas, eu não estava orando por nada específico, eu estava ali no meu momento, orando ao Senhor, falando em línguas o tempo inteiro. E de repente, no meio da oração, saiu pela minha boca, Senhor, muito obrigada pelo tempo que eu passei no Colégio Rabone. Eu estava dando aula naquela época nesse colégio, logo que eu cheguei aqui em Aracaju. E eu não tinha a menor intenção de sair de lá. As línguas, elas vieram com uma interpretação. Deus revelou na hora, para que eu entendesse, para que a minha mente entendesse. Às vezes, a palavra de conhecimento e sabedoria, ela vai sair pela sua boca e nem sempre vai passar pela sua cabeça. Você não vai interpretar, você não vai mudar, você não vai melhorar. Não. Você simplesmente vai falar. Ela vai sair daqui e vai passar para cá. E você fala. E aí, quando Deus falou para mim assim, né, quando eu falei com a minha própria boca, muito obrigada pelo tempo que eu passei no Rabone, eu parei a oração e falei, Senhor, eu vou sair do Rabone, né? O tempo lá acabou. Deus falou, seu tempo acabou. Era mês de outubro. E eu lembro de eu ter falado para o Senhor assim, pai, me deixe terminar até dezembro, porque é fechamento das aulas, né? E aí pelo menos eu encerro o ano. E ele falou, ok. Até o final daquele ano, tudo foi bem. No ano seguinte, eu não estava mais lá. Deus, Ele quer nos guiar. Às vezes a gente fala assim, pai, eu queria tanto a direção, mas a gente não para ouvir. A gente não para ouvir. E se a gente não para ouvir, Deus não tem como falar. Você já parou para falar com alguém que não te dá atenção? Já parou? Não é ruim demais? Ou às vezes você quer falar e tem alguém no celular. E a pessoa do celular é muito mais importante que você, né? Porque se não fosse, você estaria olhando para a pessoa e não para o celular. Isso é muito feio. Se a pessoa que está na sua frente fosse mais importante para você, você não estava olhando o celular falando com outra. Eu acho que Deus às vezes se vê bem por assim com a gente, sabe? Ele quer conversar, mas a gente está ocupado. Ele quer falar, mas a gente não tem tempo para ouvir. Ou a gente está no celular, ou a gente está fazendo alguma outra coisa. Se a gente não parar para ouvir o Senhor, dificilmente você vai conseguir operar nos dons. Porque o Espírito Santo, ele procura aquele que está disponível. Que está disponível. E às vezes acontecem umas coisas estranhas. Eu ouvi o testemunho de uma irmã, uma pastora na internet, dizendo assim, que ela orava, Senhor, limpa o teu altar. Senhor, limpa o teu altar. Pai, tanto homem com a vida impura e está no teu altar. Tanta gente fazendo coisa errada e está no teu altar. Senhor, limpa o teu altar. Ela disse que a oração dela era essa, com todo o ímpeto. E uma hora Deus falou para ela assim, e coloco quem lá? Porque você não está disponível. Coloca quem lá? Irmãos, a gente às vezes se pergunta por que as coisas acontecem, mas a gente às vezes não vê que a resposta era nós mesmos, que somos tão egoístas
que não consigamos olhar ao redor. O irmão Reagan, em um dos livros, que eu não vou lembrar qual é agora, mas ele conta de uma história que teve Vocês conhecem a história de Paulo e Silas? Paulo era um apóstolo, Silas, né, que estava com ele, foram presos, lembram que eles foram presos lá? E Timóteo era outro pastor, que era discípulo de Paulo. Esse pastor, ele disse assim, ele começou a pregar dizendo que Paulo e a sua mulher, Silas, nada a ver, Silas não era nem uma mulher, mas ele disse que Silas era a esposa de Paulo, e eles foram presos, e Timóteo, que era o filho deles, estava orando lá em cima para eles serem salvos. Ou seja, a história era totalmente estapafúrdia. Porque Silas não era mulher, não era esposa de Paulo, e Timóteo não era filho deles. Mas nesse culto, 5 pessoas se converteram. Deus achou uma brecha. Por quê? Porque aquele irmão, mesmo sem ter noção direito do que estava escrito, ele estava disponível. Não tinha dolo, assim, ele não estava fazendo aquilo por maldade, ele estava fazendo aquilo por falta de conhecimento, ignorância. E aí você fala assim, imagina, olha lá o que o irmão está pregando, né? Os eruditos que estão sentados nos bancos muitas vezes. Olha, o irmão falou tudo errado, mas você está aí, não está aqui. E sabe por que você não está aqui? Porque não tem vida e não está disponível. Muitas vezes. Irmãos, essa construção aqui, que é o nosso maior exemplo, ela não foi feita de um noite para o dia. Como o pastor Salatiel mesmo falou, tudo foi derrubado. Se a gente olhasse aqui, só tinha ruína. Não sobrou nada. Mas Deus foi construindo tijolo por tijolo. Essa construção do jeito que está hoje, ela não aconteceu assim. Derrubou hoje, amanhã está assim. Não. Ela foi construindo. Ela foi acontecendo. Assim é na nossa vida. A gente não pode querer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Deus não trabalha assim, irmão. Existe muita coisa que precisa mudar na sua vida e na minha. E sempre vai existir, por melhor que a gente esteja, e Deus nos aceita assim, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Mas Ele nunca quer que a gente esteja no mesmo lugar. Tem mais para você hoje. Você tem que avançar. O lugar onde está hoje não está bom, não. Ah, tá bom assim. Não está, meu irmão. Não está. Deseja os melhores dons. Deseja ser usado por Deus. Não tem nada melhor que satisfaz a nossa alma, que nos deixa feliz em agradar o Senhor. É atender a necessidade de alguém que está precisando. É de ser resposta para o Senhor aquela palavra que você falou. Eu estava precisando. Deus falou comigo através de você. Irmão, esteja disponível. Às vezes Deus fala, fale com alguém aqui na igreja. Aí você fala, eu não. Tenho vergonha, sabe lá o que ele vai pensar, sabe isso, sabe aquilo, sabe aquilo. Não, meu irmão, simplesmente vá. Simplesmente vá. Eu me lembrei agora que, quando Deus me mandou falar a primeira palavra para alguém, eu não vim de um ramo pentecostal, então essas coisas para mim eram bem complicadas de entender, né? E no começo eu ficava tentando entender com a cabeça, então aí que não entendia mesmo. Quando Deus me deu a palavra, Ele deu 2 palavras para eu falar para o irmão. Assim, assim. E eu falei, tá, Senhor, eu vou. Eu vou. Mas qual é o resto? Depois disso eu falo o quê? Ele continuava falando as 2 palavras na minha cabeça. Eu falei, eu vou sair daqui onde eu estou, eu vou lá falar 2 palavras. O irmão não vai entender nada. Eu falando com Deus. Só eu que faço isso, né, irmãos? Eu sei. Eu falando com Deus, ele não vai entender, pai, não tem nexo, não encaixa. E Deus só me dava as 2 palavras. Até que uma hora eu cedi ao Espírito Santo, né? Que bom, graças a Deus. E aí, eu fui, falei as 2 palavras. E depois disso, falei tanta coisa que eu nem lembro mais o que era. Deus, Ele não vai se amoldar a você. Receba essa revelação. Deus, Ele age como quer. Porque os planos dEle, para mim e para você, são melhores do que os nossos. O que Ele tem para mim e para você, o que Ele tem projetado, é melhor do que qualquer coisa que você possa pensar.
é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Deseje. Deseje. Deseje ser resposta. Deseje operar nos dons. Deseje. Deseje. É uma decisão sua. O Espírito Santo não vai tomar a frente. Quem faz isso não é Deus, é o diabo. Que entra nas pessoas e faz as coisas do jeito que ele quer e obriga. Não, o Espírito Santo não faz isso não. Às vezes a gente fala, Deus está no controle. Está mesmo. Deus é que sabe. Sabe mesmo? Então por que você não se rende? Se Ele está no controle, Ele te deu um comando, por que você não faz? Aí você fala, Deus está no controle. Não está não, meu irmão. Lamento dizer. Porque se Ele tivesse, e você considerasse, e eu considerasse, a gente fazia exatamente o que Ele manda. A gente seguia pelo caminho que Ele está mandando. E a gente operaria mais os dons nesse ponto. E já para finalizar aqui, o que Deus colocou no meu coração, eu queria ler com vocês o 1 Coríntios 13, 1 e 2. Tem uma verdade bem preciosa nesses versículos, que a gente já viu de uma outra forma, e agora Deus quer mostrar para a gente desta. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Esse capítulo 13, a Bíblia no começo, como vocês já sabem, ela não foi escrita, dividida em capítulos, ela era uma sequência toda. E esse capítulo 13, obviamente, vem depois do 12. No 12, Paulo está falando muito sobre os dons. Chega em casa e lê o capítulo 12 de novo. Deus vai trazer mais revelações para vocês. No 12, ele vai falar sobre os dons e vai explicar muito direitinho sobre os dons. Mas logo em seguida, ele vai falar do 13. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Vamos ver qual é o caminho aí. 2. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, ó, o dom aí, falar em línguas, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia, olha, outro dom, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, olha, outro dom, e ainda tenha uma fé, olha, outro dom, capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. O próximo. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entrego meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, todas essas ações não me trarão benefício qualquer, não me trarão qualquer benefício real. Amém, até aí. Por que Deus me mostrou isso? O dom que a gente busca, ele é inútil sem amor. O dom que a gente busca, ele não combina com falta de caráter. O dom que a gente busca, ele precisa estar num vaso que foi tratado. Sabe, como aquele instrumento que foi bem afinado e agora o instrumentista, ele tem como tirar um som maravilhoso, ele tem como dedilhar e encantar a plateia, sabe? Antes dessa pessoa que é perito fazer isso, ela teve que afinar o instrumento. Ela teve que deixar ele em ordem. Ela teve que apertar umas cordas, no caso de instrumento de corda. Ela teve que deixar afinado. A nossa afinação é o caráter trabalhado por Deus. É por isso que, antes de nosso pastor ser guiado em falar dos dons, ele falou do fruto. Nós temos EBDs aqui falando de fruto do Espírito. E vários outros cultos. Agora, nós estamos nos preparando para fluir nos dons. Mas a base foi colocada. Se a gente esquecer a base,
Se a gente esquecer que devemos andar em amor primeiro, os dons não vão funcionar. Tudo é uma construção. Hoje a gente só consegue ver a parte que está aqui da igreja, mas embaixo tem fundamento. Tem fundamento. Porque se não tivesse fundamento, tudo isso estava prestes a ruir. Mas tem um bom fundamento. Para fluir nos dons, a gente não pode esquecer o caráter. A gente não pode esquecer os frutos do Espírito. A gente não pode esquecer de andar em amor. Mas eu e você, bem afinado, colocando em prática tudo que a gente já aprendeu e desejando o auxílio do Espírito Santo, a gente vai fluir nos dons. E essa igreja vai fluir nos dons, porque ela já flui nos dons. Quando eu digo vai fluir, é fluir numa dimensão maior. Porque eu vejo, você que nunca fluiu, fica só olhando ali, com intrepidez e ousadia. Porque não é seu, é do Senhor, através de você, através de mim. E nós somos instrumentos bem afinados, porque o Senhor mesmo tem nos afinado. E assim a gente vai fluir nos dons do Espírito, desejar os dons do Espírito e viver sinais, prodígios e maravilhas. Porque Jesus vem buscar uma igreja poderosa. Ouso falar, mais que a igreja de Atos, porque o fim é melhor que o começo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Era isso que o Senhor colocou no meu coração.